Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós teremos o nosso tão precioso estudo guiado, onde nós estamos, durante toda essa semana, abordando os assuntos que estão ali na segunda parte do livro de Marcos. São assuntos que revelam o tempo que o Senhor dedicou para ensinar, para discipular os seus 12 amigos. Isso demonstra um apreço, um cuidado, uma misericórdia de Deus. Ele não simplesmente estava ensinando, mas estava os preparando para as cenas que eles teriam que enfrentar com a distância física de Jesus, porque Jesus prometeu que sempre estaria com eles, e isso foi visto e notado na vida de cada um deles. Durante todo esse trimestre, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. Tem sido maravilhoso. Nós já aprendemos muito dentro desse Evangelho e com certeza Papai do Céu vai continuar nos ensinando, nos abençoando por meio desse livro. O que é preciso é algo muito simples, que eu e você compareça todos os dias para ter esse estudo guiado, para ter esse momento com Deus. Bom, nós temos mais um assunto para estudarmos, para conhecermos hoje, mas antes que a gente aprofunde nos textos, aprofunde no assunto, é preciso que eu e você busquemos a Deus por meio de uma oração, para assim estarmos devidamente preparados para estudar a sua palavra. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a tua palavra. Isso é um privilégio para nós, Pai, pois nós sabemos que existem muitas pessoas ao redor do mundo que têm a necessidade de estudar a tua palavra, mas por conta do contexto da realidade delas, se veem em dificuldades. E nós que estamos aqui, temos a tua palavra à nossa disposição. Temos a liberdade para poder estudá-la e nela meditar. E com certeza fazer reflexões e tirar aplicações para a nossa vida. Nessa ocasião, nós não façamos isso apenas com a mentalidade humana, mas sim com o auxílio do teu Santo Espírito, para que ele nos guie a toda a verdade. Verdade essa que vai nos conduzir mais para perto de ti, mais a cada dia para perto da vida eterna, aquilo que tanto almejamos, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje, agosto, terça-feira, dia 13 de agosto, o nosso tema para o nosso estudo é o monte e a multidão. Vou apresentar aqui o contexto do Evangelho de Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler aqui do versículo 1 ao 13, que diz assim, ó. E lhes disse, garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir, apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz, que disse, Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. Eles perguntaram, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram,
como está escrito a seu respeito. Que texto! Bastante coisa aqui para a gente meditar, para a gente refletir. E eu separei aqui alguns pontos com base nesse assunto, tá bom? O primeiro ponto diz assim, ó. Em Marcos 9:1, primeiro verso, Jesus predisse que alguns dos que estavam com ele não passaria pela morte antes de verem a chegada do reino de Deus com poder. Jesus estava ali com seus discípulos e fez essa predição e disse que alguns dos que estavam ali não iriam passar pela experiência da morte antes de verem a glória do reino de Deus. 6 dias depois, Jesus convida ali 3 dos seus 12 amigos, Pedro, João e Tiago. Eles vão para um alto monte, ali eles ficam a sós, até que acontece algo, podemos dizer assim, sobrenatural. Jesus, ele é transfigurado. Ali aparecem Moisés e Elias. Ali as vestes ficam brancas, como um branco resplandecente que ninguém, com toda a habilidade, com todo o material disponível na terra, poderia tornar a roupa tão branca como a que ficou naquela ocasião. A Bíblia relata que os discípulos ficaram meio que atônitos, sem saber o que fazer, sem saber o que falar. É tanto que Pedro, você sabe, Pedro ele tinha dificuldade de ficar calado. E ali ele abre a boca e diz, olha Senhor, é maravilhoso estar aqui, é surpreendente passar por essa experiência. Eu imagino Pedro agradecendo por ter sido convidado para testemunhar aquela cena. E ali ele diz, olha Senhor, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer 3 tendas. Nós vamos fazer uma tenda para o Senhor, nós vamos fazer uma tenda para Moisés, e nós vamos fazer uma tenda para Elias. E a Bíblia diz que ele falou isso, porque na verdade ele não sabia o que dizer. Foi tipo a primeira coisa que passou pela cabeça dele, ele abriu a boca e falou. Isso revela o quão extraordinária foi a cena. O quão glorificante foi o acontecimento. De fato, aqueles 3 discípulos, antes de passar pela experiência da morte, eles viram em primeira mão a glória de Deus. A Bíblia fala que uma nuvem cercou ali Jesus e Moisés e Elias, e ali daquela nuvem saiu uma voz, que era a voz de Deus, dizendo, esse é o meu filho amado. Qual foi o conselho que Deus disse? Ouçam-no, deem ouvido ao que ele fala. Quando a nuvem se dispersou, estava ali apenas Jesus. E ali, quando eles começaram a descer, Jesus deu uma orientação para eles, dizendo, olha, não comentem com ninguém acerca das coisas que aconteceram aqui, até que eu morra e ressuscite. Após eu ressuscitar, vocês poderão dar o testemunho de vocês, mas antes disso, não contem para ninguém. Enquanto eles estão descendo, os discípulos fazem um questionamento a Jesus. Ele diz assim, um outro ponto que eu destaquei, diz assim, Moisés e Elias vieram do céu para conversar com Jesus. Esse é um ponto bastante interessante que eu não poderia deixar de dizer, esquecer, né? Lucas, ou a pessoa que escreveu o Evangelho de Lucas, observou que eles falavam sobre a partida de Jesus, que ele estava prestes a realizar em Jerusalém. Ou seja, o assunto que foi abordado ali na conversa entre Jesus, Moisés e Elias foi acerca do sacrifício que Jesus estava se preparando para realizar ali em Jerusalém. Ou seja, o momento mais importante de todo o ministério de Jesus, o momento em que ele iria verter a sua vida em prol da minha e da sua. Eu imagino que Moisés e Elias vieram ali dar conselhos para Jesus, palavras de fortalecimento, palavras de ânimo para dizer, continua porque você está no caminho certo. Continua porque a tua missão é louvável, é honrável. Continua porque o que está em jogo é o caráter de Deus. E vai ser por meio do teu sacrifício que ficará provado para todo o universo de que Deus sim é amor e de que Deus sim é justo, desde sempre e para sempre. Porque, afinal de contas, Satanás acusou o caráter de Deus quando disse que a lei dele era, vamos dizer assim, era uma lei impossível de ser obedecida. Que aquela lei, o caráter de Deus representado na lei, era algo, vamos dizer assim, pesado demais para ser carregado. E o simples fato de Jesus verter a sua vida em sacrifício, obedecer à lei, né, porque ele estaria pagando o preço da desobediência, o preço do pecado, a morte,
Jesus estaria comprovando o caráter de Deus e mostrando para todos que Deus é justo e que Deus é correto. Um outro ponto que eu destaquei diz assim, ao descer o monte, na manhã seguinte, os 3 discípulos perguntaram a Jesus sobre a vinda de Elias. Eles se perguntaram, olha Senhor, os mestres da lei dizem que antes de tudo Elias tem que vir. Antes do Messias verter a vida em sacrifício, Elias tem que vir. E os discípulos não tinham chegado à conclusão de que Elias já tinha vindo. Jesus até confirma, olha, de fato, Elias tem que vir. E ele já veio. Diz assim, Jesus respondeu que Elias já tinha vindo, fazendo referência a João Batista. A profecia que fala sobre a vinda de Elias para preparar vamos dizer assim, o ministério, para dar início ao ministério de Jesus, está lá registrada no livro do profeta Malaquias, no capítulo 4, versos 5 e 6. E diz que esse Elias que viria antes do início do ministério messiânico, ele iria restaurar todas as coisas, iria fazer reconciliação entre pais e filhos. E isso é bastante interessante, porque foi exatamente isso que ele fez. Ele preparou o ministério de Jesus para que a restauração entre Deus e os seus filhos, ou seja, eu e você, fosse conciliada por meio da morte de Jesus. Quando Jesus fala que Elias já veio, é simplesmente atestando que o ministério de João Batista foi aceito, foi bem feito, porque de fato ele preparou o caminho para o início e, vamos dizer assim, o pontapé inicial do ministério de Jesus. Um outro ponto que eu destaquei fala assim, depois da noite de glória, ou seja, depois de toda aquelas cenas memoráveis ali no monte, o cenário no pé da montanha estava um caos. Os 9 discípulos ficaram ali esperando o mestre e seus 3 amigos que estavam ali com Jesus. Quando Jesus chega ali com Pedro, João e Tiago, eles se deparam com uma cena, podemos dizer assim, lamentável, para não dizer de doer o coração. Os discípulos estavam ali com uma situação em que eles não puderam lidar, que eles não puderam resolver. E aí fala o seguinte, a história descreve o poder do demônio sobre a criança. Jesus pareceu demorar perguntando sobre os detalhes da situação. Isso foi demais para o pai, que deixou escapar. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Quando Jesus e os discípulos descem e chegam até o local onde os 9 discípulos estavam, eles se deparam com o pai que estava ali clamando para que alguém ajudasse o seu filho. O seu filho estava possuído por um espírito imundo, por um demônio, e esse demônio fazia com que o filho dele sofresse convulsões e atentava até mesmo contra a vida dele, fazendo com que ele se afogasse ou então se queimasse, se jogando em fogo. E o pai não aguentava mais ver o sofrimento do filho. E ali ele foi buscar ajuda. Ele tentou com os discípulos, porém os discípulos nada puderam resolver. É tanto que o homem fala para Jesus, olha, teus discípulos não puderam fazer nada. Eu pedi a eles, eu implorei, eu clamei, e eles não conseguiram expulsar o demônio. Então, por favor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, faça. E a gente percebe o quão, podemos dizer assim, transtornado aquele pai estava. Podemos dizer que ele já tinha buscado vários meios para tentar resolver o problema do seu filho. E frustração após frustração, decepção após decepção, fez com que aquele homem experimentasse o sabor da incredulidade. E isso é algo que está suscetível a mim e a você. Nessa vida a qual nós vivemos, eu e você estamos suscetíveis a várias decepções, a várias frustrações. O que não pode acontecer é o que aconteceu com aquele pai. Que a gente prove do sabor da incredulidade por conta das frustrações e decepções que esse mundo mal trazem a mim e a você. Aquele pai, em situação de desespero, ele faz um questionamento ao Senhor. Será que o Senhor pode fazer alguma coisa? Se o Senhor puder, faça alguma coisa, por favor. E aí Jesus volta e pergunta para ele, como assim? Se eu posso fazer alguma coisa? Quando Jesus faz esse questionamento, automaticamente me veio à memória a situação de Jesus lá em Nazaré,
onde as pessoas, seus vizinhos, seus familiares tinham uma incredulidade tão grande que Jesus não pôde fazer nada por aquelas pessoas. Não pôde fazer grandes milagres, nada. Por quê? Porque aquelas pessoas não acreditavam. Se eu e você experimentarmos o sabor da incredulidade, nós estaremos completamente perdidos. Porque com incredulidade, nós não podemos ver a glória de Deus. Nós não vamos poder desfrutar do poder de Deus, da graça de Deus que está à nossa disposição. Quando Jesus fez esse questionamento ao homem, e eu separei, esse ponto diz assim, Jesus percebeu a expressão de dúvida. Ele disse, em outras palavras, o que você quer dizer com se o Senhor pode? Naquele momento, o homem percebeu que tinha dado uma mancada. Na realidade, aquele homem percebeu que não somente o filho dele precisava de ajuda, mas que ele também precisava. E isso é bastante interessante, porque muitas vezes nós perdemos a noção de que em muitas situações nós precisamos de ajuda também. Por mais que nós estejamos em uma situação melhor em comparação a muitas pessoas, nós podemos sim estar sim precisando de ajuda. Aquele pai, em desespero, ele percebeu, nossa, eu preciso de ajuda também. Olha onde eu estou, olha aonde eu cheguei. Estou aqui duvidando do poder de Deus. Como eu posso duvidar do poder de Deus? E ali, ele fala algo bastante interessante, que diz assim, o pai, desesperado, se lançou à misericórdia de Jesus com a frase memorável. Olha a frase memorável dele. Eu creio. Ajude-me na minha falta de fé. Então Jesus curou o menino. Olha que interessante. O pai, ele só reconheceu que acreditava em Jesus quando ele foi, podemos dizer assim, questionado acerca da fé dele, acerca da situação em que ele se encontrava. Será que hoje eu e você não precisamos também ser encostados na parede e ser questionado se nós ainda cremos em Jesus? Se nós ainda cremos no poder de Deus? Talvez muitas coisas ruins já tenham acontecido na nossa vida. E talvez nós já estejamos nos embriagando com a incredulidade desse mundo mau. Nessa ocasião, o que Papai do Céu faz, por meio de sua misericórdia comigo e com você é, você duvida do meu poder? Você duvida que eu posso fazer alguma coisa? Que a nossa reação seja semelhante à desse pai. Senhor, eu creio, mas a minha fé é pequena, Pai. Por favor, me alcança, me dá fé. A Bíblia diz que a fé não é algo que eu e você conseguimos produzir. A fé é algo que eu e você recebemos de Deus. A fé é algo que vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé é algo que vem pelo viver a palavra de Deus. Não é algo que simplesmente conseguimos brotar dentro de nós, não. É algo que vem externamente. E aquele pai, quando fez aquela petição dizendo, Senhor, fortalece a minha fé. Senhor, me abençoa com fé. Senhor, me dá fé para acreditar, para viver essa realidade. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer isso por mim. Quando Jesus ouviu aquelas palavras, o Senhor resolveu o seu problema. Não somente o problema do filho, mas também o problema do pai. Aquele evento ficou marcado no Evangelho de Marcos. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Hoje abordando aí o tema O Monte e a Multidão. Vimos aí as cenas da glória de Deus ali por meio da transfiguração, em que Pedro, João e Tiago viram a glória de Deus antes de passar pela experiência da morte. Eu e você não teremos esse privilégio, mas pela graça de Deus iremos viver isso. Talvez após a experiência da morte, ou talvez antes, se Jesus voltar para nos buscar. Vimos também uma história maravilhosa de livramento, de transformação, de entrega acima de tudo. Que nós possamos trazer essas histórias para dentro de nossa vida. Papai do Céu abençoe a cada um de vocês, que Ele possa fortalecer a nossa fé, nos animar, nos chacoalhar se preciso for, e claro, que Ele nos traga aqui novamente amanhã, para mais uma vez termos o nosso estudo guiado. É isso, até a próxima e tchau, tchau.